Muito bem, nós estamos aqui no estúdio da SG Sistemas para gravar mais um episódio do quadro Ouro da Casa. É um quadro que nós criamos para que nós pudéssemos trazer à mesa pessoas que têm experiência prática. E nada melhor do que trazer os nossos técnicos, as pessoas que estão em contato diariamente com os nossos clientes, para trazer cases de aplicação que foram bem-sucedidos lá em nossos clientes. E hoje eu estou com o Renan aqui. O Renan, ele é técnico de rota, ele atende uma carteira de clientes. E nós vamos falar aqui hoje sobre controle de produção. Renan, obrigado pela presença, irmão. Ô Roger, obrigado eu pela oportunidade novamente. Pela segunda vez estou por aqui. E vamos conversar sobre esse assunto que é muito importante dentro do supermercado. Ô Renan, vamos começar acho que pelo básico, né? Para que serve o controle de produção? Hoje o controle de produção, ele tem vários pontos que ele abrange. Uhum. Um dos pontos seria pelo controle do estoque, pela precificação, descobrir quanto que é cada custo de cada produção, né? E também pro controle interno dele saber tudo como funciona, até pela questão de ter as receitas todas dentro do sistema, se por um acaso precisar que um outro funcionário venha fazer, tem tudo controlado lá dentro, tudo registradinho lá dentro, né? Assim, os setores que mais se beneficiam com isso aí, quais são? Olha, hoje o setor que mais se beneficia é a padaria, mas também é utilizado no açougue, né? Porque faz produção de linguiça, enfim. Hambúrguer, almôndega... Tudo que precisa de... espetinho. Tudo que precisa manipular, colocar um produto mais um outro produto, fazer uma produção, literalmente, dá para utilizar esse módulo. Você falou um negócio muito legal, porque hoje a gente sabe como... A mão de obra, o insumo profissional, né? é escasso, né? Sim. E tem uma rotatividade, às vezes, muito significativa. E você deixar tudo isso estruturado dentro do sistema, com receitas, como que a produção é feita, isso já ajuda nessa rotatividade a continuar com que os processos aconteçam, né? Sim, até fica um padrão, né? Por exemplo, produzir um bolo. Já tem receita, fica sempre o bolo daquele mesmo padrão, entendeu? Fica sempre, por mais que mude um funcionário ou outro, mas tenta sempre abranger o mesmo padrão ali nos produtos, né? E dentro desse conceito de controle de produção, né? Vamos colocar aqui a padaria. Quais são os principais produtos dentro de uma padaria, por exemplo, que você vê que é interessante fazer o controle de produção, que é interessante fazer ali a confecção das receitas? Quais são esses produtos? Hoje, a questão dos pães francês, hoje 90% dos mercados não fazem a produção, né? Porque eles vêm congelado e tal, e somente assa o pão, né? Mas existe também como produzir, mesmo ele já vindo pronto, a gente consegue produzir, porque vai uma água ou alguma coisa do tipo que eles têm que passar, um óleo, enfim, dá para colocar na produção também. Mas todos os produtos, tipo salgado, tudo que for feito na padaria realmente, produzido lá, a gente faz a produção, né? Tanto para descobrir principalmente a questão de custo, mas também pela questão do controle, né? Que é uma das coisas que a gente vai conversar, acho que a próxima assunto aí é sobre... Porque o mercado mesmo, ele pega os produtos do próprio mercado para poder fazer a produção. Claro que tem muitas coisas que compram já para produzir, né? Mas também pode pegar o produto da área de venda para produzir. A gente pode entrar nesse assunto agora. Por exemplo, eu sei que o nosso sistema, né, ele tem a função de uso e consumo. Uso e consumo. Que eu acho que está bem atrelada à questão da produção. Por quê? Porque quando você pega um produto que está na prateleira do seu supermercado, como que eu vou fazer a gestão disso? Né? Então eu preciso pegar esse produto lá da minha gôndola, vou usar na produção da padaria ou na produção do açougue, esse produto que eu peguei na gôndola. O que eu vou fazer? Eu vou dar a entrada nele por uso e consumo. Né? Isso. É isso? Hoje a gente faz da seguinte maneira. Existe um produto, vou dar um exemplo, chocolate. Tá. Vamos produzir um bolo e a gente precisa de chocolate. Tá. Então, esse produto, ele já entrou como uma venda, um produto de venda. Tá? Então, assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar ele numa matéria-prima. Né? Num insumo. Num insumo. Aí, o que eu faço? Eu pego esse produto, no sistema existe
um comando que é a saída de um produto para o outro, eu transformo ele em gramagem, porque a gente precisa saber do preço da grama desse produto para poder fazer a produção do bolo, enfim, do que é vendido por quilo, né? Ou até por unidade. E a gente faz essa transformação, o que acontece? Ele sai do estoque da loja e entra no seu estoque de insumos, né? De produção, de matérias-primas. E com isso, ele consegue ter o controle. É porque daí, por exemplo, se ele não fazer esse processo, tanto o estoque da loja, né, fica incorreto, também como o estoque da padaria, né? E também não tem como saber também a questão de custo de cada receita, né? Entendi. Então, o processo todo, basicamente, seria da seguinte forma. Você define a receita, é isso? Sim. Daí você pega os produtos, os insumos, seja eles externos ou da própria gôndola. Se for da gôndola, usa a funcionalidade de uso e consumo. E depois cria essa receita e faz a produção. Como que é esse processo aí? O primeiro processo é ele criar a receita, né? Basicamente, ele cria a receita junto com a funcionária dele, com o padeiro, enfim. Cria a receita. Com essa receita, a gente tem que saber todos os produtos que vão nela também, né? Aí a gente vai fazer lançar essa receita dentro do sistema, tá? Para lançar essa receita dentro do sistema, a gente tem os cadastros das matérias-primas, todos os produtos, a gente faz o cadastro e lança as receitas. Ó, nesse bolo vai 100 gramas de farinha de trigo, tanto de chocolate, tanto de água, tanto de óleo, enfim, coloca todos os produtos lá dentro, né? E daí a gente lança a receita. Feito, depois de lançar a receita, aí a gente vai fazer a produção, né? Ele vai produzir um bolo e vai repassar. Falar, produzir 30 quilos desse bolo. Ele vai lá no sistema e vai fazer a produção desse bolo. Ele vai colocar, ó, essa receita que eu fiz, que eu lancei, eu quero produzir 30 quilos. Com isso, o sistema ele já vai fazer a baixa nos insumos, nos estoques, vai transformar o insumo e vai colocar o estoque dentro do bolo, que produziu 30 quilos. Entendeu? Entendi. E nesse mesmo momento, ele vai informar o valor de custo daquele bolo. Por quê? Porque ali tem já discriminado nos insumos quanto que custa a água, quanto que custa o óleo, quanto que custa o chocolate, enfim, todos os produtos que estão dentro daquela receita, né? Então, por exemplo, se ele for fazer um bolo, dentro do bolo, ele consegue determinar pelo sistema qual que é o valor de cada insumo referente à produção de um bolo. Isso. Então, naquele bolo, naquela unidade de bolo, ele sabe que de chocolate ele gastou X reais. Sim. Que não quer dizer que é referente a uma peça de chocolate, mas a uma gramatura. A gramagem que utilizou dentro daquela receita. Ele consegue saber dentro de todas as matérias-primas, quanto que custou para fazer delas. Aquele bolo em si, entendeu? E em cima disso, ele gera uma sugestão de preço para aquele bolo. Ele gera uma sugestão a partir da margem que você informar. Né? Entendi. Mas ele já te informa o preço de custo realmente daquele bolo. Legal. Tá. Isso se aplica também a outros produtos. Padaria, açougue, por exemplo. Eu quero fazer espetinho. E para fazer espetinho, eu quero, por exemplo, utilizar uma estratégia de separar os retalhos das carnes, né, que vão sobrando ali, né, de acordo com os cortes, e fazer espetinho daquilo. Então eu pego aquelas carnes, eu vou produzir o tempero, e para produzir o tempero eu gasto X, Y, Z insumos, e a partir disso eu faço a receita e controlo também todo esse processo de produção. Sim, você faz a receita, se você vê o valor que está custando para você, aquela linguiça, por exemplo, ou espetinho, né? Tanto você também, voltando do controle de estoque, uma coisa muito importante, dá baixa nas matérias-primas que utilizou, na carne que utilizou, né? Isso é muito bom para prevenir perdas também, não é? Prevenir perdas. Até para você fazer a produção de um item, né? Você vê um retalho de carne que seria uma perda, talvez dá para fazer um outro produto, uma linguiça, enfim.
Dá para você transformar alguns produtos, né, em outros, utilizando o controle de produção, baixando estoque, enfim. Não tendo perca também dentro do supermercado. Tá. E você tem alguns casos reais, assim, de clientes que você acompanhou esse processo de implementação do controle de produção e gerou resultados significativos? Sim. Até quando a gente vai implantar esse processo, tem muitos clientes que assustam. Quando vê o preço de um item, acha que é mais caro e é mais barato, ou até um preço do item acha que é muito mais barato e é mais caro, né? Uhum. Custa mais caro por conta dos produtos. A gente tem um exemplo de um cliente que é de uma rede muito grande que a gente atende, lá de Jardim Alegre, e ele fez a produção, começou a ter uma visão diferente sobre a padaria dele, começou a ter visões de produtos que ele comprava pronto e viu que era muito mais em conta para ele produzir lá dentro e que ficava com muito mais qualidade também, né? E o inverso também é verdadeiro, né? Às vezes você produz dentro e é mais em conta mais você em conta comprar. Fato, acontece muito. Um exemplo grande que eu acredito que todos os mercados hoje estão utilizando é a produção do pão. Né? Pão francês. O pão francês custa muito mais caro para ele produzir dentro do que alguns casos, né? Custa mais caro produzir do que comprar ele congelado pronto, e só assar, né? Porque demanda muita mão de obra para você fazer, enfim, produzir ele inteiro, né? Eu gosto de falar que dados é melhor que opinião. Sim. Então, quando a gente tem uma opinião, a gente erra. Agora, quando a gente tem dado, a chance de errar é muito menor, né? Porque a gente vai trabalhar e tomar decisão em cima de algo concreto. E hoje, dentro dessa produção, existem maneiras deles verificarem quanto % dá para informar de outros custos em cima da produção. Como assim? Por exemplo, existe uma maneira de calcular, ele calcula quanto que custa cada funcionário, quanto que custa a energia, basicamente, dali. É o cálculo 2. Isso, ele calcula tudo isso. Imposto, isso, tudo. E cria uma porcentagem. Por exemplo, em cima desses produtos, o que custa para mim é 20% a mais. Aí a gente coloca esses 20% em cima do custo dessas mercadorias. Então, ele já adiciona os 20%. Então, quando ele está vendo o custo lá de R$39, um bauru, é que realmente custa R$39. Porque ele já está o custo da funcionária dele, já está o custo de tudo que utiliza, né? É de tudo que fez parte desse processo para que o bauru chegasse à mesa. Isso, né? Para que o bauru chegasse no balcão para poder fazer a venda, né? Entendi. Eu visitei um cliente recentemente em Apucarana e ele utiliza muito o controle de produção. É um supermercado, mas o supermercado ele nasceu a partir de um açougue. Então, o pai fez um açougue, ficou durante muitos anos utilizando, sendo só açougue, né? E depois o filho assumiu, o negócio foi crescendo, viraram um supermercado, mas hoje as pessoas vão no supermercado principalmente em razão do açougue. Ficaram muito famosos, né, o açougue do mercado. Carnes bem de qualidade, bem selecionadas, um atendimento que eu fiquei espantado de excepcional. E o espetinho deles é muito famoso. Sim. E eles utilizam o controle de produção para a produção de espetinhos. E a partir dessa experiência de fazer a produção dos espetinhos, eles começaram a produzir outras coisas dentro do açougue. Então, eles fazem, por exemplo, almôndegas recheadas, né, com queijo, com bacon. Então, eles começaram a, vamos colocar assim, entre aspas, a brincar de fazer receitas novas, sabe? E isso veio chamando muita atenção, porque eles gourmetizaram alguns produtos, né, que antes não era vista dessa forma, né? Sim. Uma almôndega que era vendida apenas como um bolinho de carne, começou a ser recheada, começou a ser colocada bacon em volta, entendeu? Então, assim, eles começaram a criar receitas e deixaram todo o layout do açougue muito bem montado com esses produtos. Hambúrguer, eles estão fazendo hambúrguer assim de maneira muito assertiva, né? Hambúrguer de costela, blend de várias carnes com hambúrguer. Então, às vezes, até retalhos, né, de
peças de carne que de repente iriam para perdas, eles separam certinho, moem essa carne e faz o hambúrguer de acordo com as receitas que eles produziram. Cara, isso vem dando um resultado significativo e atrai muito cliente, porque são coisas assim que realmente chamam a atenção. Hoje é aquilo que o pessoal fala, o pessoal dono do supermercado tem um pouco medo de açougue e tal, mas, cara, dentro do sistema hoje a gente consegue fazer de uma maneira que praticamente não tem perca nenhuma dentro do açougue. Se seguir os passos certinho, até aproveitando o gancho, o último podcast que a gente gravou foi sobre produção de açougue, fracionamento de carne. Isso. É muito importante ver também pela questão disso, que existe a opção de fazer o fracionamento, enfim, tudo o controle do açougue de uma maneira que fica, assim, sem perca, entendeu? Com qualidade. Mínimo de perca, né? Mínimo de perca possível, né? E outra, a carne fresca, fracionada ali, chama muito, chama muita atenção, né? Uhum. Então você vê, nós conversamos aqui, a partir do controle de produção, nós já falamos de várias coisas que se conectam ao controle de produção. Então, uso e consumo, fracionamento de carnes, o próprio controle de produção, tudo está se conversando ali, né? Controle de estoque, tudo por isso que a utilização das funcionalidades que o ERP da SG oferece de maneira maximizada, né, é muito importante. Muito importante. Né, porque uma coisa vai chamando a outra. Sim. A gente sempre bate nessa tecla de produção, de fracionamento, porque é o que a gente... Vamos ser assim, o que a gente fala para os clientes? Aonde você paga os boletos mais caros? Aonde te custa mais caro? Então, vamos controlar essa parte, né? Então, o sistema nosso, hoje, ele tem todo esse controle de maneira simplificada. Ele é bem didático para o cliente fazer o processo, né? É básico, né? Claro que depois o primeiro passo de fazer as receitas é um passo que é necessário. Feito isso, depois você não tem mais... É só produzir, a não ser que mude a receita, mude alguma coisa, mas é basicamente só produzir. Você está tendo sempre o custo. Tem uma variação, você altera, né? Vamos supor que o seu percentual seja de 20, amanhã é de 25, você altera, enfim, e está sempre produzindo, né? E uma coisa muito boa da gente deixar aqui claro é a proximidade que, por exemplo, os técnicos de rota têm com os clientes, com o nosso suporte técnico tem com os clientes, para que eles possam ser orientados nesse sentido, né? De como eu consigo iniciar todo esse processo de implementação de um controle mais apurado, tanto de produção quanto de fracionamento de carnes, enfim, da implementação desses processos todos. A gente possui pessoas, técnicos, né, capacitados para orientar nesse sentido. Sim, e é uma das coisas que a gente mais quer que eles implementam mesmo esse controle, para eles verem o quão o sistema tem a funcionalidade que ajuda muito eles, né? Eles começam a ter um controle que é muito relevante quando você vai em cliente que não implementa e você vê resultado, impacto, né? O impacto. No primeiro mês a pessoa já te manda, nossa, que legal que ficou, eu não sabia disso. Nem imaginava isso, ou até, enfim, surpresas negativas que serve para poder melhorar, né? Né? Mas é muito importante ter esses controles. Maravilha. Bom, eu acho que falamos bastante aqui sobre controle de produção, a importância de tudo isso, como que funciona dentro do sistema, para quem pode utilizar isso. Você tem mais alguma coisa que você queira falar sobre isso? Olha, acredito que a questão da produção a gente falou tudo, sim. Então, açougue, padaria, qualquer lugar que você produza alguma coisa, a gente consegue controlar os insumos disso a partir daí para gerar o produto final, né? Saber o custo de cada um, saber o valor do produto final ali. Isso ajuda na precificação, na prevenção de perdas, né? Ajuda em todo o processo de definição de receita, baixa automática do estoque, enfim. Definição de custo, né? Exatamente. Então, se você que está assistindo esse vídeo quiser entender um pouquinho mais como que funciona todo esse processo de controle de produção, entender como que faz para montar as receitas, para usar tudo isso que o sistema pode te beneficiar, entre em contato com a nossa equipe que os técnicos aqui vão estar
preparados para te orientar nesse sentido, tá bom? Obrigado pela participação de você, Renan, pela sua contribuição. É muito precioso trazer todo esse conhecimento que você tem dos atendimentos, né, do dia a dia, para que quem está nos assistindo possa usufruir, né, de toda essa experiência. Obrigado, Renan. Obrigado você que acompanhou esse vídeo até agora e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.